Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Antônio e nós estamos aqui para gravar mais um vídeo seguindo o estudo do Livro dos Espíritos, né? Ah, o livro fundamental, o primeiro livro publicado por Allan Kardec, trazendo os ensinamentos dos Espíritos. Kardec publicou esse livro em 1857, né? E ele dividiu esse livro em 4 partes, chamando cada parte de livro. E o que nós vamos estudar hoje são as leis, vamos começar a estudar, né? Esse livro terceiro, que são as leis morais. Essa terceira parte trata das leis morais. Tá? E nós vamos começar pelo capítulo primeiro, né? Que fala sobre a lei divina ou a lei natural. Esse estudo que está aqui no Livro dos Espíritos, né, depois ele vai ter um desenvolvimento, né, posterior no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos ele contém todo o fundamento da doutrina espírita, que depois foi sendo nossa, fugiu a palavra, desenvolvido, mais aprofundado, nos livros seguintes, né? Como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e também o livro Céu e Inferno. Então, nesses livros subsequentes, Kardec foi ampliando, né, os conceitos principais que a gente encontra aqui no Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é o primeiro que ele publica, né? Está ali as principais conceitos, né, da doutrina, dos ensinamentos dos Espíritos, que depois Kardec foi desenvolvendo. Só uma palhinha para vocês entenderem como que funciona, né, os livros fundamentais aí da doutrina espírita. E fora que a gente sempre lembra aqui, que é bom lembrar, né, fora a revista espírita, né, que Kardec publicava essa revista mensalmente, publicou durante quase 10 anos, né, e ela você consegue achar ela aí, está publicada, para ela aí em 10, são 10 volumes, né, cada volume é um ano de. São 12 tomos, 12 capítulos, né, porque são mensais. E aí a gente consegue entender melhor todo o trabalho contra as mensagens, as discussões, os contrapontos que ele colocava com relação aos contraditores da doutrina, as mensagens que muitas vezes não estão todas, né, nos outros livros, né, a gente encontra ali na revista. É muito importante ler a Revista Espírita, gente, muito. Tem na Kardecpedia, que vocês conseguem acessar de forma gratuita, né? Ou, quem tiver uma graninha a mais, pode comprar os 10 volumes aí parceladinho, que eu já vi aí que o pessoal vende na internet. Então vamos começar aqui, né? Falar sobre a lei divina ou a lei natural. O que os espíritos nos falam aqui? Vamos definir, né? A gente vai falar de uma coisa, temos que defini-la. O que é a lei divina ou a lei natural? Né? São as leis de Deus, né? O nome já está falando, lei divina. São as leis de Deus. Os Espíritos falam o seguinte: é a única lei necessária para a felicidade dos seres, né? Pois ela indica fazer. Né? E aí, cumprindo as leis, né? Cumprindo as regras, a gente não comete erros e a gente é mais feliz, né? Então, no contexto do universo, todas as leis da natureza são leis divinas. Se Deus é o criador, o autor, né, de todas as coisas, então todas as leis que regem o universo são leis naturais, são leis divinas. E elas se dividem nas leis físicas, né, que regulam o movimento e as relações da matéria bruta, né, sendo o seu estudo o domínio do quê? Da ciência. O que a ciência estuda? A ciência estuda a matéria. Né? Por isso que muitas vezes a gente fala, a ciência não tem autoridade, muitas vezes, para dizer, isso aqui não existe, isso aqui em relação, por exemplo, ao plano espiritual. Não é do domínio dela o estudo do plano espiritual. Só isso, porque não é material, não é um mundo material.
o mundo dos espíritos, né? A doutrina espírita fundamentou os conceitos para se estudar este mundo, através, né, dos ensinamentos que os espíritos nos trouxeram. E isso vai sendo desenvolvido. Kardec, né, trouxe a base, né, e isso ao longo do tempo vai ser desenvolvido. Ficou meio parado aí, né, mas em algum momento isso vai. O progresso é uma das leis, né? E as leis morais, que são as leis morais, né? Elas falam especialmente aos seres da sua relação, das suas relações com Deus e seus semelhantes. Lembra daquela frase de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? É isso que ele está colocando aqui, né? As leis morais, elas abrangem as regras da vida, né? Do corpo, a vida, ou seja, enquanto encarnado, e a vida da alma, ou seja, enquanto nós estamos desencarnados, né? E os seres de bem estudam, né, as leis e as seguem. Uma observação que os espíritos fazem aqui é que todas essas leis, sendo leis naturais, sendo leis, vamos dizer assim, que regem a natureza, nada há de sobrenatural, né? Sobrenatural é aquilo que a gente não consegue explicar. Tudo tem a sua explicação, tem a sua lei que rege esses fenômenos, tá? E isso que os espíritos nos trouxeram, a doutrina espírita nos coloca. Não existe nada de sobrenatural. Tudo está regido por essas leis. Por isso que tem um capítulo no Evangelho que fala sobre no sentido, né? Porque se Deus criou e Deus é perfeito, né, como há de revogar essas leis? Não, agora ela não vale. Isso vale para as leis dos homens, né? Como no Brasil a gente fala, né? Essa lei pegou. Em relação à natureza, as leis divinas, não tem essa de essa não pegou. Não, todas pegaram, tá? Então, por isso que não existe nada de sobrenatural. É algo sobrenatural se a gente não entende, né? Se a gente não entende, parece estranho para a gente. Mas a partir do momento que a gente desvenda isso e descobre quais as leis que regem esses fenômenos, nada há de sobrenatural e nada há que derrogue essas leis. A não ser Deus, mas como Deus é perfeito, vai derrogar suas leis por quê? Não, essa aqui eu não acertei, vou corrigir, vamos ter uma emenda. Não, Deus não faz emenda na sua Constituição, né, divina. Quais são as características dessa lei? Elas possuem, como são leis divinas, elas possuem a mesma identidade e origem divina, né, da natureza divina. Então elas são eternas e imutáveis, né? Eternas, existem desde sempre, e são imutáveis, não mudam, né? Assim como Deus também. A gente atribui, né, os atributos, um dos atributos de Deus, né? Elas são apropriadas a cada mundo, né? Os mundos têm características diferentes e elas são apropriadas, essas leis se apropriam de acordo com esses ambientes, né? A natureza desses mundos. Tá? Então, a lei se adapta e explica os fenômenos que acontecem no nosso planeta, que tem este arranjo que nós conhecemos. Outros mundos, tendo arranjos e constituições diferentes, né? Essas leis se aplicarão também de forma diferente, mas a lei é a mesma. Tá? São progressivas, ou seja, né, os seres podem se aprofundar no conhecimento das leis, tanto físicas quanto morais. Aliás, perdão, os seres humanos não conseguem se apropriar, né, do conhecimento de todas as leis, tanto as leis físicas quanto as leis morais, numa única existência. A gente está aqui na nossa existência mundana, aqui nós temos aí em média de 80 anos, isso é praticamente nada diante da infinitude, né? Diante da eternidade e da infinitude do universo. E nós somos espíritos que estamos evoluindo, a gente já falou sobre isso, nós somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Vamos progredindo vamos adquirindo conhecimento, vamos progredindo.
Então a gente vai adquirir a compreensão e o conhecimento total dessas leis, né, no nosso progresso, que vai se dar, né, em várias existências, não numa única. Inclusive, isso mostra a justiça de Deus. E a gente é cobrado de acordo com esta evolução, né, com esta compreensão. Né? Então, se a gente ainda não erra, mas ainda não tem um total conhecimento e compreensão dessa lei, isso tem como que fala? Nossa, fugiu a palavra, hoje está difícil aqui, né? Tem um atenuante. Tem um atenuante, né? Se nós conhecemos a lei, pelo contrário, a gente já falou isso algumas vezes. Se nós temos o conhecimento das leis, se nós já temos um grau de conhecimento maior do que um outro ser, né, nós somos mais responsáveis, né? E as leis serão cobradas, né? Nós seremos cobrados nessa responsabilidade. Pô, você não sabia? Por que eu não sabia? Deveria saber. Você tem conhecimento e evolução para isso. Então nós seremos cobrados, né, mais duramente. Serão agravantes, né? Assim como existem nas leis humanas, né? Que nada mais são do que a aplicação das leis divinas na compreensão atual do conhecimento humano, né? E vai sendo diferente das leis naturais, as leis humanas, como a gente sabe muito bem, elas vão mudando, né? E assim é necessário, porque o homem vai evoluindo, vai se aprimorando e as leis vão se adaptando. E muitas das leis são ligadas aos nossos costumes, e os costumes mudam. Os costumes mudam, as leis mudam, e sempre se aperfeiçoando, né? Nos mundos mais evoluídos, essas leis são basicamente as leis dos mundos, né? Onde os espíritos mais evoluídos reencarnam, são mais próximas à lei divina, né? A coisa vai se casando. E uma coisa importante, a gente está falando aqui de responsabilidade e tal, é como que a gente conhece essa lei? Onde está? Tem publicado o livrinho lá, Leis Divinas, né? Não tem, né? Onde Deus inscreveu isso? Na nossa consciência, né? Então, antes da gente encarnar, nosso espírito compreende a lei de Deus de acordo com o seu grau de perfeição. Por isso que a gente falou da responsabilidade. De acordo com o nosso grau de perfeição, nós temos compreensão dessa lei. E é assim que é atribuída a nossa responsabilidade. Quando a gente reencarna, a gente conserva essa lembrança, né, intuitiva, tá, para aplicá-la no nosso dia a dia aqui, enquanto encarnados, né, no nosso fazer aqui neste mundo. Nós temos essas leis, a intuição dessas leis, né, que se transformam como se fossem instintos, né, para nos guiar. O que acontece muitas vezes, né, é que nós esquecemos isso, né, nós negligenciamos isso. Por isso que volta e meia, né, é necessário que Deus nos revele essas leis, através do quê? De enviados que vêm trazer uma revelação, como Jesus, por exemplo, né? Jesus revelou, né, trouxe uma revelação sobre as leis divinas, diferente, por exemplo, de Moisés. Moisés também trouxe essa revelação, né, para um povo ainda mais atrasado ainda, né? Então ele trouxe aqueles conceitos todos da lei divina, colocou ali de forma que aquele povo entendesse. Então elas eram muito mundanas, né, para que aqueles espíritos ainda em estágio, né, de inferioridade espiritual pudessem compreendê-las. Jesus já depois, né, quase depois de Moisés, são quase 2000 anos, 1000 anos, não lembro agora, trouxe novamente uma revelação ampliando a compreensão desta lei. Aí ele já fala da lei de amor, amor a Deus, né? Ele já sai mais da coisa mundana de Moisés, né? Porque as pessoas já tinham uma compreensão um pouco maior, né? E depois nós estamos falando aí das leis, nós estamos falando do cristianismo, né? As outras religiões também tiveram seus reveladores, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas se esquecem, né? As pessoas negligenciam, dão vazão aos seus maus instintos, né?
enquanto estão aqui encarnados, e aí a gente se desvia, pratica o mal, e é necessário, Deus, na sua infinita bondade, envia estes seres de gênio, né, com conhecimento, para nos revelar, para lembrar, né, olha, aqui estão as leis de Deus que nós devemos seguir. Né? Então todas as religiões têm essas revelações. A gente está falando mais o que é mais próximo de nós aqui, que é o cristianismo. Aí e o espiritismo se encaixa nisso, porque as leis morais que os espíritos nos trouxeram, que a gente encontra detalhado, nós vamos começar aqui, detalhado no Evangelho, né, nada mais é do que a ampliação daquela revelação que o Cristo trouxe dessas leis. Aí já com uma compreensão ainda maior, porque ele traz a compreensão do mundo espiritual. Então a gente passa a ter uma compreensão, um entendimento dessas leis, né, muito mais aprofundado, entendendo melhor, né, as provas e expiações que nós sofremos pelo cumprimento ou não cumprimento dessas leis. Né? Então o raciocínio entra aí. A gente raciocina, a gente entende pelo raciocínio, não simplesmente por aceitar como uma revelação. Do alto, não. É racional. Tá? E o Espiritismo, aí, neste caso, ele vai fornecer a chave para a gente coordenar esses princípios, entender esses princípios que não estavam lá na antiguidade. Né? Eles estavam incompletos e muitas vezes alterados pela ignorância, falta de conhecimento e pela superstição. Né? A crença no sobrenatural, né? Não se compreende uma coisa e a gente passa a ter superstições sobre aquilo. Né? A gente começa a idealizar algo aqui para que a nossa mente consiga entender, então isso fica deturpado, que são as superstições. Né? A gente acredita que essas coisas são sobrenaturais, mágicas, porque a gente não consegue entendê-la racionalmente. Quando a gente vai adquirindo conhecimento, isso vai se tornando racional, né? E a gente vai se livrando das superstições, né? Nós vamos evoluindo nesse sentido. E a gente pode aí então falar sobre a origem do bem e do mal, né? O que é o bem e o mal, né? O mal, será que o mal foi criado por Deus? O bem, como a gente viu lá na definição das leis, a gente praticar, né, as leis divinas, a gente está lá praticando o bem. Por quê? Essas leis têm origem em Deus, portanto são justas. Né? E se você as cumpre, você pratica necessariamente o bem. Aquela frase de Jesus, né? Ama a Deus e ao teu próximo. Então, observando este mandamento, eu não farei nada que possa prejudicar o meu próximo. Então, estarei praticando o bem, a essência da prática do bem. E o mal? Será que o mal foi criado também por Deus? Eu sou mal porque está aí, é para o nosso progresso? Não. O mal real é obra do homem, ou seja, o homem erra, o ser humano erra, né, se desvia, e aí ele pratica o mal, por egoísmo, né, por ambição. São os desvios. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né, que vai se desenvolvendo, e quanto mais livre-arbítrio, quanto mais poder de escolha e compreensão sobre aquilo que a gente está escolhendo, né, maior será a nossa responsabilidade, e maior será a gravidade do mal cometido. Então o mal nada mais é, né, do que isso, transgressão da lei de Deus. Aí vamos ver como os espíritos, Kardec dividiu na realidade, né, as leis para que a gente pudesse estudá-las e compreendê-las. Ele adotou baseou-se também nos 10 mandamentos lá trazidos por Moisés. Ele dividiu, né, essas leis, fez uma divisão também em 10 partes, também assim como Moisés.
Aí a gente lembra novamente aquela máxima de Jesus, né, que se a gente a seguisse, nós não precisaríamos lembrar das 10 partes, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tudo que nós vamos ver aqui, e também está na lei mosaica, né, se a gente adotar este princípio, a gente obedece a todas as outras, né, os outros artigos, vamos dizer assim, né, das leis. Mas como Kardec dividiu isso para ser estudado, que nós vamos estudar aí cada uma delas no decorrer, né, do nosso estudo. Primeiro delas é a adoração, adorar a Deus, né, ama a Deus sobre todas as coisas. Lei do trabalho. Nossa, o trabalho é uma lei? Sim, o trabalho é uma lei. Vamos entender o que é esse trabalho. Reprodução, nós temos que nos reproduzir, como que nós vamos ter corpos, né, para que os espíritos possam encarnar. Conservação, é uma lei também. Destruição, mas Antônio, destruição, sim, a natureza se destrói para depois renascer, né? O corpo se destrói, né? O espírito se liberta e depois reencarna num novo corpo, constituído dos mesmos elementos que voltam, né? Na natureza nada se perde, né? Como que é? Nada se cria, nada se perde. Qual que é a frase? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É mais ou menos por aí. Lei de sociedade, né? Nós vivemos, o homem é um ser social, o ser humano é um ser social. Destruição, sociedade, progresso. A gente vive falando aqui da lei do progresso, né? Que os espíritos têm que progredir, que não retroagem, não retrocedem, né? Estão sempre caminhando. A gente pode ficar lá paradinho, sem progresso nenhum, mas para trás não volta. É a lei de progresso. E chega um ponto que não dá mais para ficar paradinho, né? Porque nós estamos sob o jugo dessa lei, progresso. Lei de igualdade, vamos entender o que é isso, lei de igualdade, né? Hoje se fala muito, né, na desigualdade, então vamos entender, está aqui, é uma lei divina. Liberdade, essa também é importante, vai dar boas discussões aqui, a gente tem que falar muito dela, porque também é outra palavrinha que virou carne de vaca, e ninguém entende nada, faz uma deturpação danada, né? Normalmente assim, é a liberdade, a minha, né? Quando é do outro, aí já não vale tanto. Coisas assim que estão acontecendo no mundo de cabeça para baixo que a gente vive. Mas vamos entender aqui como é essa lei. E a mais importante delas, que os espíritos colocam aqui, porque resume todas as outras, e tem a ver com a primeira frase lá, dita por Jesus, que é a lei de justiça, amor e caridade. Olha só, se a gente praticar a justiça, o amor e a caridade, seremos, como Kardec, os Espíritos têm um capítulo no Evangelho, né? O homem de bem, né? O ser de bem, né? O ser de bem. Como chegar lá? Praticando essa lei aqui, ó. Justiça, amor e caridade, que está implícita todas as outras. Que nós vamos detalhar. Por que vamos detalhar se uma só resolve? Porque detalhando a gente entende melhor. É melhor para a gente compreender. Somos seres atrasados. É como criança na escola. Você tem que dar por partezinhas assim para depois ele juntar o todo, né? É assim que funciona a educação. A gente vai dando pedacinhos, né? E aí você junta esses pedacinhos. Quando você junta esses pedacinhos, você tem uma compreensão total das coisas. Tá? Como que a gente pode entender, né? Para a gente fechar aqui, como que a gente pode entender o que significa essa lei para nós, né? Não sei se vocês já viram, provavelmente em filme isso vocês já tenham visto. O capitão está lá no navio navegando em alto mar. Eu nunca andei em alto mar, né? Só tenho essa visão em filme. Mas é assustador, para mim é assustador. Você está no meio e aí você olha, é água, 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 água e o horizonte. Não tem nada, gente. Não tem nada. Se me largar ali, eu falei, para onde vou?
A gente pode pensar, não, não, larga o navio lá no meio do oceano, no meio do Atlântico, né? Meu, você vai olhar em volta, só vai ter água. Não vai ter você está no meio do oceano, não tem um ponto de referência, né? E como que você chega em algum lugar? Lógico, se construíram, né? Os antigos se guiavam por um ponto fixo, que eram as estrelas. E nem era muito ponto fixo, porque elas mudam de lugar, né? Então já viu os erros que aconteciam, né? A gente precisa ter uma referência, né? São os mapas, né? Em todo navio tem lá os mapas, né? O ser humano foi se perdendo e construindo mapas para não se perder, né? E como que ele usa, não sei se vocês já viram, ele usa um compasso, que ele mede as distâncias, né? E aí ele tem uma direção. Isso juntamente com as estrelas, eu não sei exatamente como funciona nos dias de hoje, né? Tem equipamentos, todos satélites, é muito mais fácil. Estou pegando aqui um exemplo lá de navegação das antigas, né? Mas você tem que ter um ponto de referência, né? Para que você possa se guiar, né? Na sua navegação. As leis divinas, elas são esse ponto de referência, né? Ela está na nossa consciência e ela nos guia para onde? Para o progresso, para a perfeição. Deus nos criou para a perfeição. Nós falamos isso no vídeo passado, falando da progressão do princípio inteligente, quando nós passamos para o reino que ele chamou de reino hominal, quer dizer, o reino do ser humano, né? Aí nós encarnamos em corpos humanos. E qual é o nosso destino a partir daí? A compreensão de Deus. Tem uma frase poética, né? O nosso destino é ver a face de Deus. É poético, né? Deus não tem uma face assim como o nosso rosto, né? Não é isso. Né? Mas estar diante de Deus é compreender tudo que nós estudamos, a ciência estuda os fenômenos, o funcionamento da natureza. Quando a ciência, a gente está falando da ciência material, quando a ciência estuda a natureza, o funcionamento da natureza, como funciona lá o nosso sistema solar, das órbitas, os planetas, por que ficam aqui, não caem, ou não se chocam. Quando a gente vai estudando isso, quando a gente estuda como funciona, como é o mundo dos espíritos, que existe esse mundo, né, não corpóreo, como ele interage com a gente, quando a gente vai compreendendo, através do estudo, esses fenômenos, nós vamos entendendo a natureza, o funcionamento das coisas, nós vamos compreendendo as leis naturais, as leis morais que nos regem, nós vamos entendendo e compreendendo e conhecendo Deus. A ciência, por mais que os cientistas, muitos deles se julguem materialistas e não acreditem em Deus, o paradoxo está aí, né? Porque quanto mais eles estudarem e compreenderem os fenômenos da natureza, mais compreenderão Deus e a sua existência. Deus é magnífico na sua sabedoria, né? Então, funciona assim, né? Muitas vezes, como a gente falou aqui, nós esquecemos dessas leis, nós perdemos o rumo, né, pelos nossos maus instintos, pelas nossas más escolhas, né, pelas nossas imperfeições, porque a gente está em aprendizado, e aí a gente cai nas nossas provas, nas nossas expiações, né, mas sempre teremos um caminho de volta. Sempre poderemos voltar lá no mapa, traçar o caminho, né? Oh, me desviei daqui, vou ter que andar quilômetros, navegar quilômetros, mas vou poder voltar, eu vou ter, né, como encontrar o caminho que nos leva ao bem. Sempre, 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 sempre. Isso que é maravilhoso, né? Não existe aquela coisa das penas eternas, estamos condenados. Não, errou, se desviou, pegou lá mares revoltos, você vai conseguir, né, voltar
para o caminho do bem. Sempre Deus nos dá essa condição, nos coloca os espíritos protetores, como a gente já estudou, já falou aqui, nossos espíritos protetores que têm a missão dada por Deus para nos guiar, no sentido assim de nos orientar, nos dar conselhos. Eles não vão pegar pela mão e falar, não, vem para cá. Não, mas vão nos aconselhar, olha, talvez, se você, né, olhar para cá, quem sabe, né? Então é isso. Resumindo, nós falamos aí o primeiro capítulo, né, dá o pontapé inicial, e vamos falar sobre toda essa terceira parte aí, sobre essas leis morais, que nos ajudam a nos conduzir na nossa vida e para o nosso progresso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.